Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 12 de outubro de 2013, sábado. Esse é o verbete de número 2808. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 19 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. Título: Sinalética Parapsíquica Invexológica, da especialidade Parapercepciologia. Quem redigiu esse verbete com muito critério, o professor Paulo Batistella, que está aqui muito bem assessorado pela família e por amigos. O professor Paulo é técnico em processamento de dados, graduado em ciência da computação e mestre em ciência da computação, doutorando também em ciência da computação. Ele é brasileiro, natural de Canoinhas, Santa Catarina, voluntário da Conscienciologia desde agosto de 2006, docente da Conscienciologia desde outubro de 2007 e tenepsista desde setembro de 2011. A sinalética parapsíquica invexológica é o conjunto de sinais energéticos parapsíquicos e anímicos identificados, decodificados e aplicados desde a juventude pelo invexólogo, objetivando o desenvolvimento do autoparapsiquismo sem fins dogmáticos, salvacionistas ou místicos. O holopensene pessoal da paraperceptibilidade, os energopensenes, a energopensenidade, os autopensenes da multidimensionalidade, a pensenidade pró-desenvolvimento parapsíquico, o holopensene invexológico convergente ao domínio bioenergético, a pressão holopensênica contrária ao desenvolvimento do autoparapsiquismo. As repercussões somáticas confundidas com a sinalética parapsíquica, o jovem desatento aos sinais parapsíquicos, a planilha de anotações das sinaléticas pessoais, a dificuldade em transcrever em palavras os sinais energéticos percebidos, o curso de extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2, o ECP2, o curso acoplamentário, o curso sinalética parapsíquica, o curso 40 manobras energéticas. A sinalética parapsíquica invexológica, a autovivência do estado vibracional profilático, a projeciografia, a projeciocrítica, as dinâmicas parapsíquicas, o para-rastreamento de consciex, as companhias extrafísicas, a comunicação através dos signos extrafísicos, a psicometria de ambientes gerando sinais energéticos na psicosfera pessoal, os arrepios somáticos desencadeados pelas consciexes energívoras, o autoparapsiquismo profilático do inversor existencial, o surgimento das autopercepções desde a juventude, o inversor ansioso para desenvolver a sinalética parapsíquica, o inversor deslumbrado com a parafenomenologia, as sinaléticas energéticas intermissivas. A gente leu algumas frases, a parafatologia tem mais de 25 e é considerado um máximo. E aqui, na página 23, na divisão argumentologia, ele traz no tópico taxologia 10 evitações a serem observadas pelo inversor existencial a fim de desenvolver com tecnicidade a sinalética parapsíquica invexológica. Vale a pena dar uma olhada, tá? Bem interessante. E na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos arco voltaico crânio chacral, bilibertação inversora, mapeamento da sinalética, propulsor da invex e saúde parapsíquica. Frase enfática. A consolidação da sinalética parapsíquica invexológica evidencia a maturidade parapsíquica, levando à minimização dos desvios do megafoco evolutivo e à priorização lúcida da autoproex. Você, inversor ou inversora, já identifica a sinalética parapsíquica pessoal? Qual emprego lúcido faz da mesma visando a consecução da autoproex? Na bibliografia específica, ele traz 2 fontes. Aqui na mega análise do professor João Paulo, ele destacou lucidez, alerta, alarme, animismo, identificação, decodificação, mapeamento,
detalhismo, criticidade, precocidade, invexopensenidade, parapsicopensenidade, autoparapsiquismo, autossinaléticologia, energossomatologia, parafenomenologia, parapercepciologia, autopesquisologia, experimentologia e invexologia. E aí nós temos aqui alguns questionamentos, mas antes seria bom, Paulo, você contextualizar o tema desse verbete, o que te motivou a escrever, dá uma geral aí para a gente, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Então, eu participei esse ano, no início do ano, no ECP2 lá de Caxias do Sul, e já no início do curso, a professora coordenadora do curso me chamou para dar a primeira aula dentro do ECP2, e a aula era de sinalética. Bom, eu já sou professor de cursos de entrada do Instituto, e assim, foi bem diferente de dar um curso, uma aula lá no CIP, no CPC ou no Assistenciologia, e dar aula no ECP2. O que eu percebi? A minha necessidade de estudo ele foi muito mais aprofundada, até porque os alunos eles já eram mais veteranos de Conscienciologia, muitos já faziam o ECP2 várias vezes, então eu busquei entrar mais a fundo no conteúdo da sinalética. E aí eu fui lá, dei uma aula que eu particularmente gostei, achei interessante, fez até eu refletir sobre a própria aula que eu dei, e durante o campo eu tive um insight de continuar nessa linha de pesquisa dos verbetes que eu já estou pesquisando, que é sobre INVEX, e eu já estava com uma necessidade de trabalhar um outro tema de pesquisa que eu gosto muito, que é o processo parapsíquico, o domínio das energias. E aí veio meio que em bloco a ideia, o tema, estudar a sinalética parapsíquica no contexto da INVEX. E aí comecei a escrever o artigo, foi lá por maio, e aí está o nosso artigo. Beleza. Então aqui, em Fatologia, página 20, final da segunda linha. Como podemos melhorar nossas anotações, buscando superar esta grande dificuldade em transcrever em palavras os sinais energéticos percebidos em cursos e também no dia a dia? Bom, a primeira coisa que a pessoa tem que esperar é a preguiça, né? Preguiça de anotar. Às vezes a gente está no dia a dia, com várias atividades, vários contextos, e aí você percebe a sinalética e não anota. Quando eu chegar em casa eu anoto, ou depois eu anoto, ou simplesmente percebe a sinalética e não faz uma pesquisa mais aprofundada. No meu caso, eu comecei a estudar assim, de uma forma mais criteriosa a sinalética, foi lá por 2011, quando eu fiz meu primeiro Maxi Planejamento Vexológico. Eu decidi que o domínio das energias era uma prioridade. Então, nessa planilha que eu criei para ter vamos dizer assim, uma ideia maior do que realmente é a sinalética, e não simplesmente ficar naquela percepção que você teve, e aí passou um mês e você já esqueceu. Eu, particularmente, boto a data, o sinal percebido, e boto uma descrição. Aparentemente, pode ser uma anotação meio sem muita profundidade, mas com o tempo, o que acontece? Você vai adquirindo corpo. Até o teu próprio dicionário cerebral, no início, ele não é muito claro, você às vezes não tem as palavras ideais. E com o passar do tempo, você consegue chegar num nível de detalhismo que você consegue reduzir aquela anotação, em vez de 10 linhas, em uma frase, por exemplo, de 2 linhas no máximo. Então, assim, para mim, você ter um período grande de anos de anotações. Até no próprio verbete eu coloco assim, uma coisa é a sinalética que você percebeu ou está percebendo há 1 ano, outra coisa é aquela sinalética que há 10 anos você já está percebendo. Isso inclui aí as anotações desses 10 anos, entende? Então, eu vejo assim, a necessidade de se fazer anotação não é simplesmente aquela
aquela visão do imediatismo, é uma visão a longo prazo, uma visão de ser, eu sempre penso assim, ser profissional do parapsiquismo, e não ser só um médium parapsíquico, ou uma pessoa que está atenta ao parapsiquismo, mas ainda de uma forma muito passiva. Em Parafatologia, página 21, final da 12ª linha. É possível a total eliminação das ambiguidades da sinalética paraperceptiva? Quais dicas nos dá para esta eliminação? Então, esse conceito ele foi trazido pelo professor Valdo no verbete, que é a sinalética parapsíquica, e eu busquei pensar e refletir bastante sobre isso. Então, assim, segundo ali o verbete, a ambiguidade ela existe quando existe ainda uma insegurança ou uma falta de domínio sobre a própria sinalética, ou seja, a pessoa sente, tem aquela percepção, pode ser um zumbido, um arrepio, uma clarividência, não sei, um fenômeno parapsíquico. E ela não consegue descrever se aquele sinal ele foi um sinal positivo ou sadio. Então, por exemplo, a gente fala muito nos cursos sobre a questão do banho energético. Então, fui num curso lá, recebi um banho de energia. Tá. Como que você consegue definir ou ter certeza se esse banho de energia foi de um amparador? Tá, ok, foi de um amparador porque eu me senti muito bem, as energias me fizeram ter uma homeostasia maior, sei lá, ter ideias avançadas. Tá, mas mesmo que seja de um amparador, que tipo de amparador? Foi um amparador já a nível de desperticidade? Foi um amparador nível de serenão, por exemplo, entende? Então, a ambiguidade, ela se elimina quando? Quando você começa a ter confirmação, você tem certeza, você não tem mais dúvida sobre aquele fenômeno parapsíquico. Ainda em Parafatologia, 14ª linha, haverá o curso ECP2 daqui a 2 semanas em Curitiba. Poderia aprofundar sobre os sinais precursores da doação de ectoplasma, auxiliando assim os participantes e possíveis doadores? Bom, eu botei esse item mais baseado nas minhas percepções, nas minhas pesquisas. Eu com 16, 17 anos, eu ia para um P1, P2 e eu sentia uma irritação muito grande na garganta. Aí eu nunca falava para ninguém, também não explicava muito e não tinha muitas ideias do que era. Eu acabei deixando a conscienciologia aí de lado, uns 6 anos, e quando eu retomei, voltou esse processo. Hoje eu já vejo que são sinais precursores de uma exteriorização mais intensa de energia. Então, é como se fosse um caminho, um passo a passo, onde que você já sabe, pelas suas experiências, que lá na frente o resultado vai ser uma exteriorização de energias. Então, voltando àquela questão que a gente estava falando sobre as anotações, você só vai ter certeza disso se você começar a anotar. Então, por exemplo, no meu caso, existiu um aumento da salivação muito grande, lacrimejamento, coçava tudo a garganta, esquentava tudo a minha cabeça, e às vezes eu queria tossir, sair correndo, não aguentava. Hoje eu já consigo ter uma maior, vamos dizer assim, naturalidade nas percepções. Aquilo já começa a se manifestar de uma forma mais tranquila, sem eu ficar demonstrando para as pessoas que eu estou agoniado, angustiado. Então, quando eu botei esses sinais precursores, é nesse sentido de que, no início, aí a gente ainda pode ficar um pouco assustado ou impactado por ter essas percepções. Mas, com o passar do tempo, você vai entendendo que esse é um fenômeno parapsíquico, vai tendo segurança de que ele está acontecendo e você deixa o negócio acontecer de uma forma mais natural. Agora, eu estava pensando aqui, como é que você encara o processo da sincronicidade na sinalética? Porque vocês estão falando de ECP2, ele perguntou de ECP2, você está comentando, e quarta-feira que vem eu vou lá para Florianópolis, você está ajudando a formar a turma, e no sábado que vem nós vamos estar lá no campo, né? Então é uma sincronicidade, querendo ou não, pelo fato de eu estar aqui, você está aí também, a gente vai fazer esse trabalho. Como é que você encara a sincronicidade como um sinal, por exemplo? Como é que a gente pode interpretar e aprofundar, né, a compreensão das sincronicidades? Só somando um item aí, eu também estou
3 meses na coordenação lá do Centro Educacional de Floripa. Então, eu acho que aí também tem mais um fator que influi nesse processo das sincronicidades, porque eu vejo assim, as sincronicidades é baseado em fatos que vão acontecendo e você vai somando. Eu acho que uma das questões que mais me intriga é aquele sinal que às vezes ele é novo ou que você aumenta de proporção, por exemplo. Eu tenho muito mais noção das minhas sinaléticas pessoais, mas quando envolve um grupo maior, isso para mim ainda é muito distante ou ainda é inseguro, incipiente. Então, não dá para afirmar. Então, você precisa dessas confirmações de outras pessoas, de fatos que ocorrem. Mas eu não pensei muito aprofundadamente sobre isso, não. Mas eu acho que daria um outro verbete sobre isso. Mas é interessante, né? Porque você assume a liderança, a gente falou isso aqui ontem, anteontem, eu acho. Você começa a polarizar. O seu Mater Pensene começa a ficar à frente, apesar de ser uma coordenação que várias pessoas podem passar, mas o seu jeito, a sua forma de ser, junto com o passado, com a multidimensionalidade, tudo isso vai começando a reverberar. E, querendo ou não, você também é um dos epicentros que vai ajudar lá no desassédio, né? Então, deve ter a ver, até para aprofundar o rapport, o processo todo que está sendo feito pré-curso, né? E convidar também quem está interessado aí para participar do ECP2. Tem os pré-requisitos, mas procure lá o Centro Educacional de Floripa. Isso é bom, esse é da turma do Loche, é um bom coordenador. Na realidade, a gente falou isso tudo para chegar nesse momento, né, e fazer o convite. Tudo foi planejado antes da... Mas então, Paulo, aqui, poderia, por favor, comentar a frase enfática, por favor? A consolidação da sinalética parapsíquica invexológica evidencia a maturidade parapsíquica, levando à minimização dos desvios do megafoco evolutivo e à priorização lúcida auto-proex. Assim, a primeira coisa que eu vejo, em termos de inversão existencial, é ainda essa dificuldade de você pensar a médio e longo prazo da sua programação existencial. Às vezes as coisas ainda são muito dúbias, né? Você não tem certeza do que pode acontecer. Desenvolvendo essa sinalética, deixando os fatos extrafísicos mais evidentes, mais claros para você, na minha opinião, você vai ter uma certeza maior de qual caminho você vai percorrer. Por exemplo, vamos dizer que você já eliminou lá, voltar à questão da ambiguidade, você já eliminou em algum percentual lá das suas sinaléticas essas ambiguidades. Então, você já consegue saber, por exemplo, se aquele grupo de amigos é um grupo mais sadio, mais positivo. Então, provavelmente, esse grupo aí vale a pena investir, vale a pena ver o que eles têm a contribuir com você também. Mas, quando essa sinalética desse grupo ele começa a demonstrar processo mais de assedialidade, extrafisicamente, vamos extrapolar a questão da sinalética, você tem uma projeção consciente, aí vê a para-realidade desses colegas, isso começa a botar em xeque o que você vai determinar da sua programação existencial. Quando eu pensei nessa frase enfática, eu até demorei um pouco para elaborar ela, mas eu estava pensando mais nesse caso, do quanto que é necessário o inversor ele desenvolver a sinalética para ele ter um rumo mais lúcido da ProEx, ter um caminho mais aberto dentro da ProEx. Em taxologia, na página 23, terceiro item, arrogância. Qual seria a causa e efeito dessa imaturidade consciencial? Bom, aí tem vários fatores, né, que a gente pode pensar, mas, por exemplo, o inversor, às vezes, ele tem aquela condição de que ele já sabe tudo, ou que o caminho está mais livre para ele, então ele já chega por cima, recuperou o curso intermissivo, recuperou todos os cons e está com tudo. E que eu vejo, assim, de algumas pessoas que eu estou acompanhando, que não é necessariamente isso que acontece. Às vezes é justamente o oposto, o reciclante, que ele já, vamos dizer, já passou por poucas e boas, que ele acaba aproveitando mais. Então, às vezes, o que acontece? O inversor, ele
acaba tendo esses fenômenos parapsíquicos, começa a ter essas percepções. Só que, em vez de ele aproveitar aquele processo para avançar, ele utiliza esse fenômeno para satisfazer ou demonstrar algum processo egóico dele, mostrar o egão dele que já vem provavelmente do passado. Então, assim, ó, eu trouxe ali a questão da técnica etológica do salto baixo justamente para isso, porque vamos pensar assim, ó, perante os amparadores. O amparador vai lá, te inspira, traz uma energia, às vezes um zumbido para demonstrar que ele está ali presente no ambiente. E aí, a partir disso, você começa a manipular as pessoas. Não, ó, porque eu sei que o amparador está aqui e tal, tal. Esse é um amparador que, naquele momento, ele te intuiu, ele fez você perceber as energias naquele momento. Ele tinha um objetivo e você saiu do foco principal. Então, o amparador simplesmente vai virar as costas e vai procurar quem está mais disponível ou interessado em evoluir. Então, quando eu botei esse processo de arrogância, é porque realmente você vê que isso acontece. Às vezes, o que eu vejo também, ampliando um pouco mais, às vezes, no passado, a pessoa já teve algum processo de parapsiquismo, esse parapsiquismo aí já mexeu muito com a cabeça da pessoa. Aí ela volta, retoma aqueles fenômenos e aquilo ali volta a mexer na cabeça da pessoa, entende? Então, essa arrogância acaba criando uma distância entre o assistido, que não é positiva, não é sadia. Eu ia te perguntar isso, você acha que essa arrogância ela vai depender da facilidade que a pessoa tenha? Por exemplo, se for parapsíquica, vai por ali, se for intelectual, vai por ali, ou pela liberdade que o inversor tem, isso naturalmente já pode, vamos dizer, expressar essa arrogância? Para mim, ainda é uma falta de entendimento do paradigma consciencial. Sabe? Ele pode ter alguns talentos, algumas superdotações, que está acima da média, mas ele ainda não entendeu qual a diferença de ele ter um fenômeno desse, ou ter uma intelectualidade maior, dentro do contexto ali de onde ele vive. Ok. Pessoal, eu queria chamar a atenção que hoje está começando a 4ª semana de reeducação consciencial, promovida pela Reaprendência. Reaprender para reeducar. Vai do dia de hoje, 12 a 20 de outubro de 2013, são vários eventos, dentre eles o 2º simpósio de parapedagogia. Vale a pena quem puder, quem estiver assistindo aí de casa, estiver em Foz do Iguaçu, puder prestigiar. Então, 4ª semana de reeducação consciencial. E nós vamos ter também em novembro de 2013, na Cognópolis Paz, em Domingos Martins, no Espírito Santo, promovida principalmente pela Aracê, em companhia, em parceria com a Apex e a OIC, a primeira semana da Maxi ProEx. Então, vai de 15 a 14 de novembro de 2013, tem uma programação extensa aqui. Os professores Milena Mascarenhas e Wilder Nilson Signorini vão estar coordenando lá essa atividade. Então, vale a pena dar uma conferida. Primeira semana da Max ProEx, 15 a 24 de novembro de 2013. Pode falar. Tudo bem? Oi. Queria saber, ainda na sua taxologia, tinha me chamado a atenção essa coisa da arrogância e depois do deslumbramento. E eu vejo que isso é comum também no reciclante, né? Mas eu queria saber de você, esse encantamento, essa euforia, você tem alguma técnica assim para que você faz com você ou que você indica fazer? Bom, eu não sei se eu me considero arrogante. Eu aparentemente não me considero. Não, mas só para contextualizar. Mas eu boto primeiro a assistência sempre na frente. Assistência em primeiro lugar. Depois vem o parapsiquismo, depois vem o contato com o amparador, aí você se vira. Mas eu acho que em primeiro lugar é a assistência, o assistido. Tem um processo que ocorre dentro da religião, pelo menos que eu percebo, é que assim, se tem um amparador, entre aspas, eu estou muito bem, se tem um assediador, eu estou assediado, e aquele assediador é uma consciência do mal, e tem que expulsar ele. Eu vejo que não existe isso.
processo de patologia que a gente está falando. O amparador ele já tem um nível de patologia, não sei, 1%, né? Tem que avaliar a escala, dentro da escala evolutiva. Mas aquele assediador, não, ele tem um nível de patologia muito maior, às vezes, que a média da humanidade, às vezes é uma cons réus, uma consciência energivora. Então, poxa, perante uma consciência desse tipo de nível evolutivo, como é que eu lido com ela? Aí eu já demonstro se eu tenho arrogância ou não. Se eu já olhar para ela do mesmo nível, vou entrar aqui para ajudar ela para sair melhor que eu. Aí já contém, né? Inclusive essa euforia também, né? Que parece à primeira vista uma coisa boa, mas você pode abortar, né? Sinceramente, assim, eu acho que é um negócio difícil. Essa euforia, para mim, no meu caso, eu vejo que está relacionado com amadorismo também. Né? Porque aquele negócio... Você se sente muito feliz, porque saiu de uma condição, às vezes, que não percebia nada e começa a perceber a extrafisicalidade. Por exemplo, eu teve um curso em 2008, faz tempo isso que aconteceu. Estava no meio de um curso, no trabalho energético, eu consegui perceber algumas consciências ali se materializando. Eu fiquei tão feliz, tão eufórico, que ele apagou, na mesma hora. Até hoje eu estou tentando, sabe, voltar a essa condição. Então, é isso que eu acho que isso pega também para qualquer pessoa, em qualquer idade, não é só para o jovem. Né? Empolga, A gente é tão carente de coisas assim mais transcendentes, que qualquer que seja a possibilidade assim, de vislumbrar uma coisa melhor, a gente cai nessa condição. Por isso que eu estou te perguntando. E tem outra coisa que eu vejo também, que assim, às vezes aquela consciência mais doente é a que está mais perceptível para você. Então você vai ficar só pensando no amparador lá, que vai te trazer ideia, mas às vezes é um negócio ali, está próximo de você. Então você precisa se qualificar para ajudar essa consciência até para ter um nível de maturidade maior. Né? Seria o caso de, então, usar essa euforia para ajudar a assistência, talvez, né? E não abortar. Ainda na página 21, na 13ª linha, você coloca assim, a eliminação das ambiguidades da sinalética para a perceptiva. Você tem alguma técnica para fazer isso? A gente já falou um pouco sobre ambiguidade. Eu estou falando muito de técnica para você, porque eu já vi o seu currículo, então eu sei que você é da área. Não, eu sou da área da computação. Tudo tem um algoritmo, eu tenho um algoritmo para fazer isso. Não, a técnica, para mim, é o seguinte, é escrever. Eu já cheguei a um nível que, assim, dependendo do zumbido, de um lado do ouvido, eu já sei que tipo de consciência é. Do outro, já sei qual a diferença. Então, já eliminei essa ambiguidade. Mas como? Anotando. Eu anotei muito. Então, eu não sei se ouviu, desde 2011 eu anoto a minha sinalética. Só que antes disso, quando eu comecei a fazer cursos, em 2006, eu era aquele tipo de aluno, e eu busco incentivar que os alunos façam isso. Parece que existe ainda uma preguiça, né, de escrever. Eu escrevia. Tá, agora foi a circulação fechada de energia. Eu ia lá, escrevia a circulação. Depois a esterilização. Eu fazia tudo certinho, os passos. Isso foi me dando gabarito para depois chegar no nível de organizar melhor minhas ideias. Então, se não existe esse passo a passo, de você começar a anotar, de você... por exemplo, às vezes eu chego do voluntariado, né? A gente trabalha bastante, o dia inteiro ainda vai para o voluntariado. Às vezes chego 11 horas em casa, e vou lá, ligo o computador rapidinho e anoto minha sinalética. Às vezes passa, não, ainda não cheguei no nível de determinação forte, mas eu acabo anotando, entende? Tá bom, obrigada. Sandra. Oi, tudo bom? Parabéns pelo verbete. Me interessa bastante. Obrigado. A gente conversou, né? Conversou, sim. De fazer o verbete. Então, eu queria saber de você, eu não sei se você colocou aqui alguma coisa nesse sentido, se você já identificou sinaléticas que têm relação com alguma coisa, sinaléticas premonitórias. Então, vamos supor que hoje você está tendo uma sinalética, mas é de uma coisa que ainda você vai, vamos dizer assim, tomar uma ação. Essa ação que você provavelmente vai tomar, ela vai te dar uma repercussão específica. Você já teve alguma experiência nisso? Não, e me preocupa, porque às vezes eu não sei o que é... Porque, assim, você está num contexto que não tem relativamente um processo de assistência, ou você está lá fazendo outras coisas e vem aquele sinal. E
eu percebo assim que não é um sinal que eu já mapeei, então às vezes é uma ativação de um chakra, e você tem a sensação de que algo vai acontecer, mas você não tem ainda informação. E depois que acontece, você consegue fazer a conexão? Não, ainda não. Não, tá. Ainda não. Okay. Mas o que acontece mais comigo nesse sentido de premonição, né, de saber o que vai acontecer, às vezes assim, ó, é uma projeção que eu tenho, que aí ocorre um enredo e eu não dou muita bola. Aí vai lá no dia a dia, o negócio começa a acontecer, aí está num campo energético, eu deixei passar o negócio. Isso é o que acontece mais. Entendi. Normalmente. Entendi. E o que você diferencia, por exemplo, a pessoa que começa mais cedo, né? Qual seria, assim, eu acho que, não sei se já foi perguntado. Ah, é? Assim, porque o ideal é que todo mundo faça isso em qualquer época da vida, né? Então, qual seria o grande diferencial do inversor fazer isso antes, assim, né? Nesse seu verbete de hoje. Eu botei lá no final da parafatologia, que vamos dizer assim, é o que eu espero, que é as sinaléticas intermissivas, né? Ah, tá. Então, mais uma condição de hipótese. Será que aquele jovem, que ele já no início da adolescência, adultidade, início da adultidade ali, ele trabalha de uma forma mais técnica, sinalética, ele já não vai conseguir lembrar desses sinais energéticos lá do período do curso intermissivo? Entende? Eu acho que isso seria um diferencial, porque às vezes o que acontece? O reciclante já passou por um processo já de intrafisicalização. Foi isso que eu pensei. Antes que alguém pergunte, né, qual foi a minha sinalética? Estava conversando com meu irmão antes. Intermissiva, né? Qual foi a sua? Assim, ó, de forma prática, eu estou ainda estudando, tá? Vamos ver se vocês concordam comigo, vamos debater. Eu desde criança, até quando era com 2, 3 anos de idade, depois com 12 anos de idade, com 14, 15 anos, eu tinha algumas ideias que surgiam na minha mente, às vezes em forma de pergunta, às vezes um diálogo mental. Isso era um processo que hoje eu vejo como uma telepatia, mas essa telepatia ela vinha com uma percepção. É essa percepção que eu acho que tem uma relação mais com o processo energético, que é o efeito do contato de um amparador mais lúcido ou mais maduro na sua psicosfera, na sua até seu soma, de você ficar mais sério, pensa de uma forma diferente. Você acha que você conseguia evocar o ambiente do curso intermissivo com essa conexão? Não, porque eu não tinha lucidez, mas assim, ó, às vezes era de ter decisão, por exemplo, 12 anos de idade eu lembro claramente, de ter inspirações assim, você não acha que você está grande para ficar brincando e tudo mais? Disse, não, tenho 12 anos, 11 anos, eu quero brincar, entende? E eu sabia que eu estava discutindo, mas eu nunca ia relacionar aquilo com o processo parapsíquico se eu não tivesse depois, lá na frente, fenômenos parapsíquicos que iam mais ou menos nesse viés. Eu vou te dizer uma coisa, não sei se ajuda na sua pesquisa, mas isso acontecia comigo também. Eu respondia, só que eu respondia no papel, porque era coisa tão forte, a pergunta e a resposta eu já dava ali no papel. Eu fazia diário, né, com uns 10 anos assim, eu fazia, e aí tinha sempre lá. Então, eu perguntava às vezes, né, e a resposta vinha. Em vez de ser a pessoa perguntando e eu respondendo, era o contrário, né? Eu perguntava e a resposta que vinha ali. Eu acho que tem a ver com isso, sim. Eu lembro também, quando eu fiz o curso técnico de processamento de dados, eu tinha uns 17, 18 anos. Eu lembro claramente de estar descendo a escada do colégio e eu pensar assim, poxa, ou me posiciono agora, nesse momento, para o resto da minha vida. Ou eu vou fazer educação física, que é um processo que eu gosto, que eu tenho mais facilidade de mexer, tiro de letra, ou vou trabalhar com algoritmo, um negócio que é mais difícil. Assim, não, vou trabalhar com o cérebro, que é um negócio mais avançado. Então, ali, em questão de, sei lá, 5 minutos ou até menos, pensei várias coisas que eu decidi minha vida ali. Entende? Agora, é engraçado, queria pontuar isso aqui, não sei se é sinalético ou não, mas na hora que eu comecei a perguntar para você, veio uma coisa assim, não é só problema de cronêmica, é problema de prossêmica também. E na conversa de vocês, eu comecei a perceber que realmente
essa questão de sinalética energética do inversor, além do problema de cronêmica, que é fazer mais cedo e tal, tem essa questão que vocês falaram, que está mais próximo dos amparadores que estavam no curso intermissivo, porque estão mais recentes, né, do curso menos intermissivo. Condicionado. Aí fez sentido para mim o que eu tinha pensado aqui, o que veio na minha cabeça, que essa questão aqui, o que diferencia a sinalética parapsíquica invexológica, como está na definição, está mais para o lado da cronêmica, mas que também, em função dessa cronêmica, tem uma questão de prosêmica também. Agora, quando você estava falando, estava pensando também, o que falta para esse inversor, e pego o meu exemplo aí que eu trouxe, de botar isso em prática? Porque às vezes deixa passar. É muito mais corriqueiro, pelo que eu vejo, a pessoa deixar passar essa percepção. No meu caso, o que eu estou tentando fazer para evitar que na próxima vida eu, já quando era novo, já ficar atilado por esse processo, é desenvolver mais o parapsiquismo. É trazer o parapsiquismo para o meu dia a dia, para isso não ficar um negócio ainda distante, eu ainda querer brincar, ou ainda querer fazer coisas de criança, entende? Em Fatologia, página 20, primeiro item. As repercussões somáticas confundidas com a sinalética parapsíquica. Como identificar e diferenciar a sinalética parapsíquica da repercussão somática? Bom, a primeira coisa, a pessoa ir no médico, né, tá sentindo uma dor de barriga, ou tá tendo um zumbido no ouvido. Não, a primeira coisa é você ir para um especialista que ele domine o soma. Isso vamos dizer assim, o beabá. O professor Valdo, desde que eu vejo ele falar sobre parapsiquismo, sobre sinalética, ele fala isso. Mas o que eu vejo que acontece assim, de uma forma mais natural, é que as pessoas vão tendo essas sinaléticas, não se questionam se aquilo é físico ou se aquilo é extrafísico, e vai deixando. Aí ela começa a pautar a vida dela baseado em percepções que são ambíguas, que a gente está falando do processo de ambiguidade. Então, até que ponto daqui a pouco ela vai tomar uma decisão que vai dar na cabeça dela, entende? E a dificuldade aí é porque a sinalética tem um componente somático, né, que chega no soma. Então, a questão é saber se aquilo é exclusivamente somático ou orgânico, ou se tem uma contraparte realmente extrafísica. Eu coloquei também, acho que na fatologia, que é você, em algum lugar do verbete, que é você conseguir perceber a sinalética de uma forma mais profunda no energossoma. Porque às vezes você só percebe a repercussão no soma, né? Fica perdido, né? Ao verbetógrafo, na taxologia, página 23, item 8. Procrastinação. Infelizmente, temos a cultura nacional da procrastinação, deixando tudo para o último minuto. Como eliminar em definitivo o mata-burro da procrastinação mental? Até com raiz paragenética. Bom, primeira coisa, estudar, né? Se o processo é mental, eu vejo que é você começar a estudar mais. E estudar mais em que sentido? Primeiro, estudar o próprio processo bioenergético, os próprios sinais energéticos. Outra coisa, a questão de você botar de forma prática o desenvolvimento dessa sinalética. Por exemplo, quantos laboratórios de sinalética você já fez? Agora, o que eu trouxe aqui, né, dentro da procrastinação, é o que a gente já está falando. É a pessoa anotar, né, anotar, e com o passar do tempo, eu acho que eu vou expandir um pouco mais isso que eu estou falando, mas com o passar do tempo você vai tendo mais um vocabulário para explicar essa sinalética. Mas eu vejo que a procrastinação ela está relacionada também, às vezes, com a falta de entendimento dos benefícios que ela vai ter se ela desenvolver aquele sinal. Então, não vou anotar agora, deixo para depois. Poxa, mas se era um momento de uma decisão importante, ou se às vezes aquela sinalética ali, ela vai desencadear um processo mais sério lá na frente, entende? Então você acaba tendo essa visão ainda muito curta. Quando você olha assim, poxa, não, aquilo ali é importante para mim, eu vou entrar nisso, eu vou querer saber o que está acontecendo para pesquisar.
Agora, você comentou aí, ampassão, o modo como você faz, né? Eu estava pensando, será que a desorganização do inversor, que é uma das causas da procrastinação, mas quando a pessoa vai anotar, ela não ter uma metodologia, uma técnica, um modus operandi, será que isso depois não desmotiva ela a continuar? Como é que você venceu esse gargalo de ter assim como se fosse uma chapa, né? De ir anotando a sinalética para ter continuidade? Eu acho nada como o tempo também, para você ver o que realmente funciona e o que não funciona. No início, eu notava só os chakras principais. Então, eu percebi o frontochakra ativado dando uma aula, percebi o laringochakra desativando. E aquilo ali foi sendo necessário ter mais informação. Eu deixei de lado os chakras. Não, agora vamos começar a anotar tudo que eu percebo, até de pensenidade. Às vezes não é só de sinalética, às vezes é porque tem um negócio que é interessante, nessa planilha que eu tenho. Às vezes eu não anoto somente um sinal energético, eu já anoto a conexão da Consex já me assediando. Só que ali desse contexto eu estou tentando entender o que furou, o que eu deixei passar. E aí eu começo a me estimular a pesquisar. Então eu acho assim, para mim eu tenho que ganhar com aquela informação. Se é uma informação que é sempre a mesma, estou estagnado. Não te diz muito, né? Não gera motivação. Interessante. Ainda na taxologia, item 9, promiscuidade. O sexo é o esporte mais praticado pela humanidade, conforme o professor Valdo falava nos cursos sobre sexualidade. Como equilibrar as energias sexo-chacrais nos jovens inversores com hormônios à flor da pele na era da ficação e descompromissos afetivos? Bom, acho que você já deu uma resposta, é fazer o contrário. Eu sou da área da computação, é só botar um não na frente dessa frase. Né? Você inverte a lógica disso. Mas assim, mas isso é um problema sério que acontece. Eu até certo ponto, dos 20 aos 23, eu passei por esse processo assim, de ficação. E realmente é uma troca energética constante, insaciável, porque você está sempre querendo mudar. Eu vejo que não existe outra forma, senão você começar a fazer uma autopesquisa mais profunda, avaliar as suas reais necessidades de reciclagem, tá? Mas eu acho que um problema da promiscuidade é que às vezes você não tem a real noção do alcance do que aquilo está acontecendo com você. A partir do momento que você desenvolve a sinalética, você não vai mais ficar bobo, né? Você vai, está conhecendo por exemplo, o jovem, está conhecendo uma possível candidata a um relacionamento sério. Só pelas energias ele já vai ter alguma noção do padrão da pessoa. Pode ter um padrão mais negativo, mais desorganizado, vamos dizer assim, mas às vezes o jovem, não, vou entrar aqui para fazer uma assistência, então ele já está entrando lúcido, nesse caso. O problema é entrar num turbilhão de coisas. Eu trabalho muito em universidade, né? Eu faço doutorado e convivo dia a dia com os jovens. Então, às vezes, o jovem chega lá com aquela cara de cansado, ficou a noite inteira em festa. Por exemplo, tem um caso lá de uma colega minha, que ela tem 18 anos, e aí eu vejo assim, poxa, essa guria tem que ficar de olho, porque conforme o humor dela, ela influencia aqui no ambiente. Aí, às vezes, ela está mais irritada, ela chega e deixa todo mundo mais irritado, às vezes ela faz algum negócio que dá tudo errado lá. Então, assim, poxa, pensa como que é o processo energético dela se ela não tem um equilíbrio. Então, isso vai prejudicar. Eu vejo assim, com ela, ainda não consegui uma abertura para chegar e falar de parapsiquismo, falar de várias coisas, mas com a outra que é mais madura lá, que já tem a minha idade e tal, ela já estudou para o espiritismo, a gente já consegue ter uma conversa mais imparcial. Mas com ela ainda é muito imatura, o negócio está na flor da idade. Não dá, no dia que ela tiver melhor para conversar, eu converso. Agora, realmente junta, né, essa influência mesológica muito presente nos dias de hoje com a imaturidade do inversor, o processo hormonal. Então, muitos intermissivistas, às vezes, a gente vê que estão chegando agora um pouco mais, vamos dizer, com uma idade um pouco mais
uma idade maior, mas com algumas sequelas dessa fase, né? A pessoa às vezes entrou fundo no porão para depois ela chegar. Então a sinalética realmente, se ela for bem desenvolvida nessa fase, se a pessoa ficar mais firme, ela vai conseguir romper, porque nada favorece, né? Em termos de socinho, o processo não ajuda, né? Tem um mata-burro que eu vejo também, que às vezes aquele jovem conhece a Conscienciologia, às vezes está voluntariando, e aí ele não quer abrir mão dessas imaturidades da SOCIM, e aí ele fica dividido. Então, às vezes, ele começa uma aula treino lá, o processo docente, você sabe, aquilo ali, você vai ter que ficar acompanhando a pessoa, porque às vezes pode dar até algum problema para a própria pessoa, de ela não ter um é um divisor de águas, né? É um posicionamento, levanta a poeira. Não, é isso mesmo. Agora, eu queria te perguntar, qual a sua opinião, o que você já pensou dentro dessa condição da INVEX sobre sinalética mental somática? O que te ocorre? O que você entende desse conceito? Bom, a primeira vez que eu estou ouvindo... Você não conhece essa? Não conheço, mas eu não sei, depois você disse que estou certo não, até certo ponto, esse processo que eu tinha desde a infância, ele já não é algum esboço, uma iniciação dentro desse processo mental somático, porque às vezes era a ideia que vinha, mas ele mexia às vezes na minha forma, da face, entende? Então... eu penso mais ou menos por aí mesmo. Tem que ver a concausa, né? A raiz da extrafísica. Eu acho que se o inversor começa a desenvolver muita intelectualidade, ele vai começar a ter sinaléticas, por exemplo, de amparadores que querem transmitir alguma informação, alguma ideia, algum processo verponológico. Então, além do desassédio, vamos supor, dessa sinalética do dia a dia, eu acho que existem sinaléticas mais apuradas, né, avançadas. Eu queria colaborar com isso, que assim, o que eu tenho feito, né? Naqueles momentos que eu estou pegando para escrever o livro, ele tem um padrão específico. Isso. Então, assim, anotar esse padrão da escrita, ou na hora que você está estudando alguma coisa mais séria, aquele padrão, ele tem uma série de características específicas, né? Então, anotar esses detalhes, não só da presença do amparador, mas como é que você fica energeticamente, como é que você fica mais lúcido, quer dizer, tudo aquilo cria um ambiente, né? E aquilo é um conjunto de sinais, né? De mental somático, né? Acho que é por aí. Pegar, assim, situações que você está utilizando o mental soma para poder fazer o rastreamento. Assim que... eu já percebo algo nesse sentido quando estou, por exemplo, fazendo um verbete. Eu acho que o Pedro falou esses dias numa tertúlia sobre a bolha energética do trabalho que você está fazendo, e parece que é mais ou menos isso que acontece comigo. Eu não estava conseguindo definir em palavras o que eu sentia, mas às vezes eu pegava um verbete e eu já sabia mais ou menos o que era, e eu ia meio que destrinchando o assunto. Aí depois que eu vi que cessou... porque se a gente pensar aí a visão médica, né, assim, de mecanismo, a sinalética é resultado de um contato, vamos colocar assim, parapsíquico, se tiver uma consciência, ou mesmo energético na nossa psicosfera, aquilo chega no próprio corpo, né? Então é um caminho, vamos pensar num caminho, num reflexo. E aí o processo também da consciência, que além da presença dela, ela quer transmitir uma ideia, então esse caminho também precisa passar por aí. E aí a gente pode começar a perceber isso no nosso corpo, principalmente na região encefálica. Então, eu acho que a gente vai depurando a sinalética até chegar nessa condição mental somática, para a gente conseguir saber no futuro, né, quem é a consciência, de que ramo que ela é, qual a ideia que ela quer transmitir. Então, se o inversor começar cedo, acho que quando ele tiver o corpo mais constituído, tiver uma rotina intelectual, as possibilidades dele chegar nesse nível, acho que são bem grandes, né? Eu só queria contribuir aqui, porque eu... Tem uma condição, assim, quando eu começo a escrever, ou mesmo revisando verbete, qualquer tarefa de mental somática, que às vezes eu falo assim, eu não estou com amparo hoje aqui. Aí aparece, sem mais nem porquê, uma palavra que não é do meu uso normal. Então, eu acho que tem uma ambiguidade aí, que ao mesmo tempo que é uma mensagem, né, vamos chamar assim, do amparador, de alguém que esteja ali com você, consciência que esteja com você, ao mesmo tempo aquilo me dá um sinal de que não tem amparador. Então, assim,
é uma dica que tem o que amparar, que eu não estou sozinha ali. Sim. Aí pronto, aí você, sabe, é como se estivesse te chamando a atenção assim, para você ficar com mais atenção, para aproveitar mais. Engata ali, né? E aí você fica mais predisposta. Né? Eu tenho... Você estava falando, estava pensando muito nos signos, né? Que é o símbolo, desse símbolo você tem o sinal. Às vezes pode ser uma palavra, né? Essa palavra tem um significado para você. E comigo acontece isso. Às vezes eu estou andando na rua, aí vem uma palavra para demonstrar o meu nível às vezes, de maturidade no contexto. Assim, poxa, eu vou lá, às vezes nem tenho clara a definição dessa palavra, vou procurar no dicionário, é aquilo mesmo que está acontecendo. Assim, poxa, entende? Isso acontece muito comigo. Eu não sei se eu chamaria isso de uma telepatia ou de um... Pode ser. Aí o mecanismo pode ser, né? Via telepatia, via... percepção, sensoriamento. É isso que eu falo que é ambíguo, porque é uma telepatia, pode ser uma telepatia simples, assim. Aquilo vem uma vez e não vem mais. No meu caso, eu estou aproveitando, entendeu? Quando eu vejo que eu estou escrevendo que vem uma palavra que não é do meu, que eu nunca usei aquela palavra, que eu nem conheço direito aquela palavra, eu tenho até que entrar no dicionário para ver se aquela palavra existe. Então, aquilo foi uma telepatia? Possivelmente sim. Ou então foi da minha aula memória que voltou, mas... na verdade, eu não fico presa a saber se é uma telepatia ou se foi da minha aula memória, não interessa. O que me interessa é a mensagem de que... Aí pode ser qualquer palavra, não é uma palavra específica. Sim. Qualquer que seja a palavra que vem sem o meu conhecimento dessa vida, que para mim já é um indicador de que aquilo tem amparo naquele momento ali. E aí eu paro com a bobagem, né, de dizer que eu não tenho amparo. Porque, sabe aquelas... como se fosse um tapa, né? Como se fosse um tapa de... Eu anotei aqui, eu estava procurando aqui no meu computador, né, as sinaléticas que eu tinha da Mental Soma, né? Então, um exemplo aqui, aí a gente pode ver a questão da autotaquirritmia mental, então aceleração imediata da forma de pensar, hiperconcentração, percepção da ampliação da lucidez e quietude mental, assim, como se fosse um silêncio interno, íntimo, mental. Para tudo, né? Para tudo, pode estar acontecendo uma britadeira lá fora, não tem problema. Naquele momento está tudo tranquilo. Então, assim, eu acho que esse padrão de anotação desse tipo de percepção que tem relação com o processo mental somático. Ampliação da atenção, da concentração, quer dizer, todos os atributos mentais. É que o mental soma é um mundo, né? Sim. Então, teria que pegar por aí. Mas acho que é por aí mesmo. E aí tentar saber quem desencadeou isso. Porque às vezes tem um conceito que faz uma coisa, a outra é mais, vamos dizer, promove essa quietude, a outra é mais essa taquipensenidade, né, taquirritmia. Eu concordo com a Rosa, porque eu acho que, na verdade, sempre, nessa questão mental somática, sempre são sinaléticas duplas, da presença do amparador e da sua condição. Agora, tem vezes que é você, que é anímico, né? Sim. É um processo seu, né? Pode falar. Paulo. Eu noto que tu consegues fazer priorizações, tens conseguido fazer priorizações bem evolutivas para alavancar a tua programação existencial. E agora, como coordenador do Centro Educacional de Florianópolis, o que essas funções de liderança tu nota que tem melhorado as tuas percepções de sinalética, a própria percepção dos amparadores? Como isso tem alterado as tuas percepções? A primeira coisa que mudou foi a minha exigência, né? Se eu já estou mais à frente do negócio, eu me cobro mais ainda. Essa foi a primeira coisa. O que eu percebi? Que antes eu estava no técnico científico lá do Centro Educacional, então eu já estava fazendo um trabalho até já de coordenação, ajudando, né, dando apoio. O problema é que eu vi depois com a coordenação que é 24 horas por dia, pensionizando em todos os voluntários. Às vezes você está lá em casa, vai dormir, está morrendo de sono, e de uma hora para outra você sente o frontochakra ativar e perde o sono 2, 3 horas. Isso acontece. Às vezes pensar numa atividade lá que está acontecendo. Então, o que eu senti foi que houve uma demanda maior. Antes a demanda estava mais restrita, entende? Então, à frente do trabalho, as demandas começaram a surgir. Mas eu ainda acho difícil estar num trabalho de ponta, seja ele qual for, quando você trabalha em grupo, porque você tem que estar pensionizando em todos os componentes desse grupo, como eles estão,
estão passando por alguma crise ou não estão. Isso, às vezes, a distância, igual a gente tem lá núcleos de extensão em outras cidades. Poxa, para mim, é um exercício de pensar desse jeito. Entende? Agora, você tem os benefícios, que às vezes os amparadores ajudam mais. Paulo. Oi. Oi. Aqui na página 21, na voluntariologia, você coloca um exemplo. Você pode falar das suas experiências com respeito a essa possibilidade de ambiente desenvolvedor da sinalética no voluntariado? Sim, eu botei isso porque eu inseri esse item, porque justamente eu acho que falta no dia a dia do voluntariado essa visão de entender que o voluntariado é um laboratório. Dentro da minha condição de voluntário, assim, aqui que eu percebo, a gente estava falando muito de ideias, assim, e no início, lá por 2006, 2007, eu tinha muitas ideias antagônicas. Tanto é que o meu curso livre do Instituto é sobre qualificação pensênica, que eu gosto de estudar isso, essa limpeza mental. E vinha muita ideia contra o trabalho. Então, eu estava chegando no centro educacional, às vezes vinha ideias antagônicas, chegou num nível que desenvolvi mais meu parapsiquismo e já não era só ideias, era como se fosse pontadas na cabeça para te deixar um pouco tonto e assim, opa, está funcionando, vou em frente. A minha condição foi, perante essas situações, era de saber, poxa, esse é o contrafluxo que todo mundo fala, vou em frente. E, de uma forma geral, que a gente vê lá, né, Eduardo, é que as pessoas elas se melindram muito com esse contrafluxo, ocorreu um processo de maior desvio de percurso da pessoa, a pessoa já, não, vou sair do voluntariado porque meu trabalho lá está me demandando. Às vezes não é o trabalho, porque a pessoa começou a entrar nesse processo de contrafluxo, aí ela dá uma outra desculpa para ficar bem perante o grupo. Ah, não, realmente, é a pessoa que está lá, cheia de atividade. Mas, intimamente, o que está ocorrendo lá por baixo dos panos, não é bem isso. Então, assim, quando eu botei esse item, é no sentido de se utilizar o voluntariado como um laboratório. E hoje mesmo o professor Valdo falou sobre a questão da itinerância, da importância da itinerância para desenvolver o parapsiquismo, para estar mais próximo aí dos amparadores, para ter uma assistência maior. Então, poxa, você só vai chegar na itinerância se você fizer o beabá, que é o voluntariado, entende? Então, é um caminho. Então, ok, muito obrigada. Samuel. Bom, Paulo, eu queria saber se nesse teu trabalho, nessa tua autopesquisa, essa atividade que você disse que começou a fazer há um tempo de mapeamento da sinalética, se você identificou duas coisas em você. Primeiro, se dali você conseguiu mais ou menos ver qual é a tua especialidade de parapsiquismo, pelo esse estudo mais apurado das sinaléticas. E segundo, se a partir desse trabalho de mais atenção, maior organização no teu automapeamento, você também conseguiu começar a criar ou desenvolver outras modalidades que você ou não percebia ou que você não tinha. É interessante essa pergunta, porque pelo que a gente está conversando, assim, até minhas próprias ideias estão sendo conectadas. Então, eu vejo assim, dentro da docência, principalmente, o que eu percebi nos últimos tempos? Houve um aumento de sinais energéticos mais relativo a consciências energívoras, em termos de sinaléticas. E aquilo ali fica bem evidente, seja na cabeça, nas costas, ou às vezes algum zumbido. Por outro lado, existe esse outro sinal energético que a gente está falando, mais em termos de ideia. Então, às vezes eu me sinto assim, no campo de batalha, para essas sinaléticas lá apitando e as ideias vindo. Então, você tem que fazer um jogo de cintura para fazer o esclarecimento. Às vezes, aquele aluno que você está falando em sala de aula ou no voluntariado, você está acoplando, sente a sinalética atuando
e aí vinha uma inspiração para você falar outro assunto. Então, eu vejo assim que, estando nesses ambientes, eu estou vendo que o meu processo está sendo um processo mais de escagem de consciência e de trabalhar esse esclarecimento da consciência. Não sei se eu esclareci. Por exemplo, que a sua ou clarividência, ou clareaudiência, sei lá, psicografia, alguma coisa na TENEPS, tem desenvolvido ou aprimorado, ou afinado, só pegando a parte da sinalética, além da parte de assistência, do envolvimento com as atividades, ou seja, um refinamento que você está conseguindo dar no parapsiquismo devido à intelectualidade, ao estudo? Tudo isso. Assim, ó, eu não faço uma relação direta da TENEPS com o desenvolvimento da sinalética, mas eu acho que seria uma repercussão secundária, porque eu estou fazendo há 2 anos e 1 mês a TENEPS, e eu ainda não me sinto um veterano que chega lá, já sai energia, já acopla o amparador. Tem altos e baixos. Às vezes eu estou lá firme e forte com boa intenção. Às vezes eu já percebo, tem vezes que eu percebo alguma coisa. Mas existiu sim o aumento das parapercepções depois que eu iniciei a TENEPS. Isso fica evidente. Agora, um outro viés aí que você trouxe, que é a questão da intelectualidade, quando eu entrei no mestrado, eu botei muito em xeque o que eu entendia de conscienciologia. Assim, eu não estou dizendo que eu botava em xeque a conscienciologia, eu botava em xeque o que eu estava entendendo sobre o que era a conscienciologia. E aí eu fui estudar mais sobre ciência, até o próprio mestrado, ele ajudou a organizar mais essas ideias, e aí eu comecei, estava fazendo um monte de coisa ainda dogmática, religiosa, então eu vejo aí que houve uma relação, sim, mas não tão direta. Agora, você tem alguma noção da sua holobiografia? Em termos de retrocognição, de hipótese, mesmo que seja assim... Não, assim, ó, eu já tive muita lembrança clara, evidente, já está no corpo de uma pessoa, e você sabe que ela está fazendo está tendo uma atitude ali, uma interação com as pessoas, mas isso aí é muito tempo atrás. O que eu já tive, assim, bem evidente, foi num balanço existencial que eu vim fazer em 2007, aqui em Foz, em que eu estava dormindo lá em casa, ouvindo a tertúlia, né? Dormindo ouvindo a tertúlia. Aí eu tive uma projeção, um amparador, olha isso aqui. Aí eu entrei numa situação onde que o professor Valdo fala muito do cavalo, a espada, e fala mais um negócio. Né? Então, depois disso, eu tive muita lembrança de cavalo, espada, tá voltando de batalha, tá indo para batalha, essas coisas. Aí quando eu estava iniciando a TENEPS, teve o 2º curso da monarquia da Laura, e eu estava desconectado, estava lá em Florianópolis com minhas atividades e tal, e eu tive uma projeção que eu vim aqui no CAE, que eu vi que ia ser feito um parapsicodrama para uma consciência. E essa consciência era um rei, esse rei se suicidou cortando a língua. Depois eu fui atrás da internet para ver se eu achava essa pessoa, não encontrei, mas o que eu encontrei? Os detalhes das imagens, a espada, a coroa da pessoa, tudo era processo medieval. Aí depois a Laura me chamou para o curso da monarquia esse ano, e durante esse curso parece que teve algo diferente, que se falou mais das cruzadas, né? Uhum. E aí eu me senti em casa. A monarquia eu não senti tanto, não sei porquê, mas nas cruzadas eu me senti muito mais afinizado, banho de energia, o negócio quase caindo no meu pé. Agora aqui, você pode comentar sobre o antagonismo jovem esportista radical, inversor existencial? Bom, esse é o meu contraponto. Né? Eu já fui da capoeira... Mudando de assunto sem mudar de assunto. Surfava. No processo bélico eu não sabia porque que eu gostava tanto da capoeira, aquela energia que tinha. Hoje eu entendo, né? E aí depois eu fui para o processo do surf, e eu tinha um apelido quando eu surfava, que era meio que aquele kamikaze. Eu gostava de onda grande e sair rolando lá de cima. Não que eu surfava bem, mas, sabe, eu gostava de estar naquela adrenalina, de superar aquela condição.
E aí chegou um momento que minha coluna começou a doer muito, eu vi que o próprio ambiente, ele não era um ambiente sadio, o processo de drogas, que eu tinha, não era mais a ver comigo, mas muitos colegas usavam maconha, eu sempre tinha uma aversão a isso. Mas eu estava envolvido no grupo, então, quando eu comecei a estudar a conscienciologia, aplicar técnica projetiva, eu comecei a ter projeção indo em ambientes assim totalmente baratrosféricos. Opa, quer saber uma coisa? Esquece isso. Então, quando eu botei esse crescendo antagonismo, justamente nesse sentido, é porque você deixa de lado toda aquela condição ainda de pôr em risco o seu corpo físico numa condição de priorização evolutiva. Ao verbetógrafo. Favor explanar em antagonismologia, última linha, antagonismo autocorrupção pesquisística, pesquisa aplicada. Bom, pode repetir, que eu não peguei? Antagonismologia, página 22, última linha. Autocorrupção pesquisística, pesquisa aplicada. Aí a gente pode ter algumas ideias. Por exemplo, dentro da ciência convencional se fala muito em pesquisa, mas sempre pesquisa externa das outras pessoas. E quando a gente fala de conscienciologia, a gente está estudando em primeiro lugar a própria consciência. Então, trazendo essa ideia da ciência convencional, eu pensei, poxa, às vezes a pessoa ela vem com uma condição lá de cientificidade, mas uma cientificidade ainda muito intrafísica, e aí ela começa a se deparar com as condições de maturidade dela, ela começa a botar tudo para baixo do tapete. Então, por isso que é um antagonismo. Aí eu coloquei autopesquisa aplicada. Por quê? De nada adianta, assim, às vezes me dá até uma frustração assim, quando eu escuto isso. A pessoa diz, eu estou levando para a minha autopesquisa. Você leve para a sua autopesquisa. Tá, mas o que isso significa? De forma prática, não está mudando. Às vezes é só um bordão que a pessoa está usando, que está mascarando por baixo um monte de coisas. Por isso que eu botei autopesquisa aplicada. Claro que a autopesquisa já é autopesquisa, mas eu botei ali o aplicada para enfatizar, para deixar o negócio bem claro, para não ter desculpa. Às vezes, talvez seja por isso que o professor Valdo enfatiza muito que a Ressex vem antes da Recim. Quer dizer, para você aprofundar na intraconsciencialidade, primeiro precisa ter alguma coisa prática de mudança, de renovação externa, para depois a pessoa cair a ficha, né? Porque você já começar pela Recim, em geral, é mais complicado, mais difícil. Né? Ao professor Paulo, Parafatologia, página 21, final da 4ª linha. Durante a prática da TENEPS, é normal de vez em quando sentir arrepios? É uma sinalética proveniente de consex energívoras ou também pode ser causada por amparadores? Bom, quando eu botei esse item, eu não estava relacionando a TENEPS. Eu estava mais relacionado às minhas vivências numa casa lá que o meu irmão está aqui para confirmar também. Ó. Você andava durante a noite na casa, era um festival de arrepios. E eu, várias vezes, nos últimos anos, não sei se a minha mãe está ouvindo, né, mas eu estava tudo desligado, às vezes era 1 hora, 2 horas da manhã, deixava tudo desligado, ia lá para a sala e trabalhava energia. Então, se é para perceber essas consciências, vamos perceber, vamos trazer à tona tudo isso. Deu algum tempo, eles já se mudaram, então a casa já está melhor, eles foram para outra cidade. Então, pelo que eu percebi lá, aquelas consciências mais doentes, que ficavam evidente que essas consciências que somatizavam a sinalética, eram consciências energivas, pela própria condição de querer mostrar que elas estavam ali, de querer dizer, olha, vim aqui para te assediar, ou vim aqui para dizer que eu estou aqui, ou alguma carência. E ficava muito evidente isso. E eu não sei, pensando em termos de TENEPS, lá eu já estou numa condição de mais energia. O campo ele já está mais instalado, já está mais equilibrado. Então, eu já não tenho essa percepção, se tão, vamos dizer assim, grosseira ou tão intrafísica, sabe, um negócio mais Agora, sutil. em princípio, é neutro, né? Acho que pode ser tanto energívora ou amparadora, o sinal, o arrepio pode acontecer. Né? E pode ser precisa o ver vento, o contexto, tem que aspectos físicos também. tem que anotar muito para ter essa certeza.
quando eu botei esse item, eu pensei justamente naquela condição daquela casa, que até eu lembrei agora, minha irmã também já teve a experiência de acordar no meio da noite, assustada com conciertos do lado dela. Então, alguma coisa tinha aquela casa. Agora, eu queria registrar que chegou uma equipe aí da Sinvex, depois nós vamos pedir a participação especial deles aí. Mas vamos aqui, tem mais 2 perguntas. Parafatologia, terceira linha, a comunicação através dos signos extrafísicos. Poderia explicitar e exemplificar, por favor? Bom, é justamente o que a gente estava falando sobre os signos, né? Que é quando um símbolo, no caso uma percepção, um sinal, um zumbido, por exemplo, ele tem um significado claro, mas esse significado ele é diferente do significado que eu dou, às vezes, do professor, da outra pessoa que eu conheço. Não quer dizer que todo símbolo para uma pessoa, para as outras pessoas seja a mesma coisa. No caso do arrepio, por exemplo, pode ter vários significados, né? É isso. Desculpa te quiser complementar. Mas é justamente isso. Então, por exemplo, a pessoa, tive um zumbido e o professor falou em sala de aula que é um parador. Então, você começa a ter um zumbido, ele acha que aquele zumbido é um parador. E às vezes não, às vezes é um assediador. Então, com o passar do tempo, e aí a gente falou um pouco sobre o processo de cientificidade durante o verbete, aí, é a pessoa ter uma autocrítica para não chancelar já de primeira vez o que significa essa sinalética. É esperar o negócio acontecer várias vezes, ver o contexto, ver as influências, as decorrências do que aconteceu com aquele sinal. Ainda na parafatologia, 4ª linha de baixo para cima, o mega sinal extrafísico. O que você considera ser um mega sinal? Já vivenciou algum? Deixa eu explicar. Quando eu botei esse mega sinal, eu estava me baseando no verbete do professor Valdo, que ele traz esse conceito. Para o professor Valdo, o mega sinal é aquele sinal parapsíquico que ele já se consolidou em várias vidas e nessa vida ele retoma bem definido, bem mapeado, bem identificado. Na minha condição, eu não tive retrocognição de lembrar de que eu já trabalhei com parapsiquismo, então ainda não identifiquei. Pois não. Então, eu queria que você fizesse uma associação da sinalética e a sincronicidade. O que você poderia aprofundar disso? Foi falado? Nós comentamos, mas é bom você repetir aí. A sinalética e a sincronicidade. O que eu estava trazendo antes é que assim, tem que falar desse tema, né? Não ficou bem. É que assim, para mim, para as minhas vivências, no meu contexto, às vezes no contexto mais egocármico, eu já tenho bem definido algumas sinaléticas básicas. Às vezes de assédio, às vezes do ambiente. Agora, quando tem uma influência maior de um grupo, às vezes você não consegue, só com uma sinalética, deixar claro ou deixar evidente o que está ocorrendo. Então, você precisa de várias sincronicidades para dizer o que está acontecendo. Foi o caso que a gente trouxe aqui do ECP2, né? A gente vai ter o ECP2 com o Pedro, lá semana que vem em Florianópolis. Hoje eu vim apresentar o verbete com o Pedro, que poderia ser o outro mediador, âncora, né? Entende? E outra coisa, na página 21, na sinergismologia, na primeira, segunda, terceira linha, o sinergismo, amizade raríssima, opção pelo autodesassédio. Você poderia... Os dois são verbetes, né? Da Enciclopédia da Conscienciologia. Sim, aí você fez uma relação. Nesse sentido, o que eu estava pensando? Teve uma tertúlia que eu vim, que era a opção pelo autodesassédio da professora Adriana. Quando eu cheguei, ela falou alguma coisa que meio que me chamou a atenção e está até hoje na minha cabeça. Ela falou assim, poxa, eu não posso me permitir mais deixar o assediador extrafísico me assediar, porque eu não estou sendo cosmoético. Eu fiquei pensando sobre isso. Poxa, às vezes a gente deixa o assediador nos assediar. Deixa ele ficar lá sugando energia, deixa ele ficar naquela condição, porque eu vou ter que trabalhar energia, ou vou ter que me posicionar perante o grupo, ou vou ter que escrever um verbete, né? Enfim, várias situações. Então, eu pensei nesse processo
do amparo extrafísico que você tem, dessa, vamos dizer assim, autenticidade com o amparador extrafísico, fundamentado nessa opção sua, ou determinação sua, ou vontade sua de se manter desassediado. Então seria do amparador nesse caso? Seria do amparador extrafísico. Tá, ok. E outra pergunta, desculpa. Quando você fez o mapeamento da sua sinalética, você identificou modalidades, como o Sandro tinha comentado, da escagem, por exemplo, você identifica padrões diferentes da sua escagem, ou você já conseguiu identificar alguma coisa única? Como é que você conseguiu? Existe uma escala, mas a gente está falando aqui, eu estou começando a montar essa escala, mas eu não consigo botar em ordem ainda. Mas, por exemplo, tem olorização, tudo isso está no verbete. Olorização, às vezes é uma pontada nas costas, às vezes é uma flechada na cabeça. Por exemplo, essa questão da cabeça foi 2 anos atrás, eu trabalhava com um colega lá da computação, e a pessoa era muito intelectual, só que aquele intelectual arrogante, ou intelectual que ele... Você conhece o povo da computação, né? Olha todo mundo lá de cima, né? Você quer perguntar coisas básicas, já te chama o seu burro, você não sabe nada, vai estudar. Sabe? O negócio é assim, sutil. E esse camarada, ele está à frente de um trabalho lá dentro do laboratório, e aí ele chegou no laboratório, eu tive esse sinal na cabeça, assim, não é possível. O que pode ser isso? Fiz um EV, parou. Aí eu parei de fazer o EV e continuou. Mas não, fazer um EV. Aí saiu. Aí parei de fazer o EV e voltou. Ficou umas 3 vezes esse vai e vem. Daqui a pouco botei energia e ele foi embora. Fisicamente, ele foi embora, ele saiu, foi fazer outra coisa, porque ali foi uma queda de braço. Sim. Entende? Então, já existe algumas sutilezas, assim, mas eu não consigo botar assim, o que vem primeiro? É a olorização? Às vezes eu tenho uma olorização que é mais densa, né? Um cheiro ruim mesmo. E daí eu pergunto para a pessoa lá, está sentindo esse cheiro? Não, não estou sentindo. Não, isso já vem uns 2, 3 anos ocorrendo. Até quando eu fiz o meu primeiro CPC em 97, eu falei em sala de aula, isso, todo mundo ficou rindo de mim. Isso aí é besteira, isso aí foi alguém que soltou alguma coisa aí na sala. Mas isso aí se repete, entende? Tem uma constância. Paulo, aqui no Sinergismologia, ainda na penúltima linha, você colocou o sinergismo invexis ressexis, que são 2 técnicas, né? Queria que você falasse um pouco mais, qual foi a relação que você fez aqui com a sinalética? Tá. Eu vou responder com uma resposta bem clássica, porque assim, eu vejo que o inversor, às vezes, ele não tem tanta maturidade em termos de parapsiquismo ou de domínio das energias. Aí ele precisa, às vezes, daquela consciência que já é reciclante. Vamos desconsiderar o inversor que é avançado. Às vezes, assim, num centro educacional, você não tem aquele inversor que já domina, que é ipicom de curso, não tem essa condição. Às vezes você tem um professor que ele já está há muito tempo lá reciclando, dominando as energias. Aí você precisa desse feedback ou dessa interação para amadurecer o seu próprio ponto de vista. Foi mais ou menos nesse sentido que essa troca, essa experiência que vai tendo. Parabéns aí pelo verbete, Paulo. Qual a relação que você faz do tema, né, da sinalética com a inversão energética? Pergunta de prova. Tá, deixa eu pensar. Vamos pensar, inversão energética, o que é a condição? Lá pelos 35 anos de idade, né? Metade da vida, mais ou menos, né? É uma média lá, para pessoa de 80, 70 anos de idade, ela começa a perder as energias para o extrafísico, né? Então, inverte o ciclo, né? Primeiro vem do extrafísico para o intrafísico, depois volta, a pessoa começa a morrer, entre aspas. Começa a envelhecer. Eu ainda não tenho essa experiência prática, porque eu tenho 31 anos. Passo a bola aí para o pessoal. Mas, assim, o que eu penso, assim, de forma prática? Vamos dizer que esse jovem ele já começa a ter bem definido, ou bem definida, essas sinaléticas, desde a juventude.
Se a gente considerar que nessa inversão energética ele possa ter uma dificuldade maior de, sei lá, de perceber energia, alguma coisa nesse sentido, se ele já começou desde antes a criar essas neossinapses ou paraneossinapses, não sei se você concorda, essa sinalética vai ficar muito mais forte ou muito mais evidente para o jovem, né? Ou seja, é uma vantagem o jovem dominar a sinalética ainda na adultidade. Desculpa, na adolescência ou pós-adolescência. Ao verbetógrafo, poderia ampliar mais sobre a sinalética no duplismo? Bom, essa sinalética eu não tenho, tá? Já para deixar claro. Depende, mas tem esse processo que a gente está falando das ideias e tal, da telepatia, às vezes entra mais por esse processo. Mas deixa eu explicar o conteúdo primeiro. O que eu pensei em termos de sinalética parapsíquica dentro do duplismo? Por exemplo, quando aquele casal está tão afim ou afinizado que o próprio processo extrafísico da pessoa se manifestar naquele local, às vezes no quarto, a pessoa já, o duplista lá já diz, não, isso está acontecendo, você está com consciência extrafísica aí, você não está percebendo? Não, estou percebendo. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu volto de um curso, igual a gente teve lá uma assistenciologia começando em Blumenau, começou o Oktoberfest. Aí na hora de voltar para casa eu me senti mais cansado, assim. Aí eu cheguei em casa, minha parceira, você não está sentindo aí que tem um negócio diferente? Mas uma coisa que para mim ocorre mais naturalmente é o processo de telepatia mesmo, de interação. Às vezes eu vou falar alguma coisa, a pessoa fala. Antes de eu falar, poxa, deixa eu falar primeiro, depois você fala. Às vezes é chato. Fica roubando a minha ideia, né? Às vezes é chato, porque é um atrás do outro, né? Então, eu analiso isso como um processo de sinergia. Se a gente pensar que a dupla evolutiva é um processo de assistência a dois, que depois extrapola para as outras pessoas, para as conscientes e conscientes, ter esse grau de afinidade, ele é extremamente importante, ele é necessário, né? Professor Paulo, Pensenologia, página 20. Quais dicas pode dar ao jovem inversor para otimizar a pensenidade pró-desenvolvimento parapsíquico na luta diária e incessante contra a pressão holopensênica contrária ao desenvolvimento do autoparapsiquismo? Há uma faixa etária a partir da qual se torna mais difícil o incremento desta pensenidade pró-desenvolvimentista, como se torna mais difícil o aprendizado de um idoso do que de uma criança? Se quiser, eu repito aqui. Tá, deixa eu responder a última. O que eu penso, assim, para mim, na minha opinião, eu não daria uma resposta absoluta, inquestionável. Eu acho que depende de cada consciência, às vezes o motivo que cada consciência tem por trás, às vezes a pessoa tem uma experiência da quase morte, ela acaba mudando todo o contexto de vida dela. Então eu não agruparia dizendo, o inversor, a pessoa mais jovem é mais fácil, até porque você tem que saber o passado dela, o que ela já vem fazendo, entende? Então eu iria com calma nessa resposta. Eu acho que tem que avaliar o caso da pessoa, o caso da pessoa que perguntou, e como é que ela lida com os processos pensênicos dela. É algo mais, tem uma soltura maior em termos energéticos, os pensamentos são pensamentos mais sadios, existe uma interação maior com os amparadores. Mas no início teve uma pergunta sobre como é que era? Pressão holopensênica. Que dicas pode dar ao jovem inversor para otimizar a pensenidade e pró-desenvolvimento parapsíquico na luta diária contra essa pressão holopensênica da SOCIM? Né? Então, eu tenho um curso que se chama Qualificação da Pensenidade, dos Pensamentos, Sentimentos e Energia. A base desse curso é justamente a dica que eu vou dar para ti. Quando eu entrei no voluntariado, em 2006, eu sentia que antes de eu entrar no voluntariado, eu tinha que limpar minha pensenidade. Aí eu fui fazer o ECP1, eu vi que não ia sair do ECP1, que é o curso de extensão de Conscienciologia, né? E não ia sair do curso
com a minha pensanidade limpa. Então, eu teria que sair daquele curso com uma técnica, uma dinâmica para eu limpar essa minha pensanidade, ou pelo menos varrer minha pensanidade, né? Fazer um pensenograma, né? Que existe um verbete aí, pensenograma. O que eu fiz? Durante 30 dias eu anotei os meus penseios. Então, eu anotava principalmente de manhã, antes, quando eu acordava, como é que estava a minha pensanidade, se eu trazia muita informação do outro dia, se eu ficava, às vezes, irritado com uma reunião que eu tive, às vezes com o chefe que eu tinha, sabe? Vários fatores. Eu anotava também, no período da tarde, como é que era, por exemplo, os meus mecanismos de defesa do ego. Na minha interação com as pessoas, eu ainda queria disputar ego, então, às vezes, vinha um colega falar de informática, que dominava tudo, não sei o quê, eu queria entrar e discutir, brigar com o cara, sou mais inteligente, não sei o quê. Às vezes, eu não tinha nem 1% do conhecimento que o cara tinha, mas já entrava, né? Tá, vamos discutir aqui. E, às vezes, você ia perdendo, mas daí chegou uma hora que você cansa de anotar sempre a mesma coisa. As coisas ficam evidentes. Não, existe um mecanismo de defesa aqui minha, racionalização, por exemplo, de querer tudo que as pessoas trazem de você, você racionaliza para deixar um negócio mais bonitinho para você entender, entende? Então, aí, fazendo esse levantamento da pensanidade, depois de 30 dias, eu tirei mais 15 dias para fazer, vamos dizer assim, uma análise geral do que eu pensava, e desses 30 dias, eu agrupei em 4 semanas, que foi um mês que eu realizei. Aí depois eu fiz mais uns 5 dias para fazer a análise final, assim, qual que era o meu pensene padrão. E durante essa pesquisa aí de 2006, o que eu percebi? Que eu tinha que investir mais no trabalho com as energias, porque onde eu passava eu assimilava muita energia, e às vezes assimilava energias, por exemplo, do terminal de ônibus, de manhã cedo, todo mundo indo chateado para o trabalho, eu empolgado, nossa, estou começando a trabalhar, começando a empresa nova, isso num mês, no outro mês, daqui a pouco eu estava com aquela pensanidade igual, isso aí não é meu, não dá, não pode, não tem lógica eu ter esse tipo de pensanidade, porque eu estou com vontade. Aí eu vi, não, nesses momentos aqui, onde eu estou passando, eu não estou fazendo estado vibracional, não estou desassimilando. Então, a dica que eu dou é essa, começa a anotar os pensenes. Agora, uma coisa interessante em grupo, a pessoa que possa, né, dispor de um Greenvex, ou fundar um Greenvex, isso aí, para fazer uma contraposição à pressão holopensênica da Sucinha, ajuda também, né? Você ficar no holopensene, né? Quando eu entrei lá no Instituto, em 2006, eu reativei o Greenvex. E, realmente, eu até botei aonde? Não sei se foi no Sinergismologia, sobre a importância do Greenvex para ajudar nesse desenvolvimento da sinalética, é na Sinergismologia, a segunda linha. Que a importância dos Greenvex, daquela energia, daquele debate, daquele momento que você tem para pensar de forma diferente, ou para ter uma visão diferente que a Socin tem sobre as próprias metas de vida. Então, no Greenvex ali você acaba indo contra muitas ideias da própria Socin. Isso é bom, porque vai mexer na zona de conforto. Paulo, outra pergunta, não é de vestibular agora. Tá. Que fatores assim que você vê holossomáticos que contribuem para o jovem, que você poderia deixar de dica para o jovem, para o desenvolvimento da sinalética? Porque a sinalética é um fator que é relacionado mais ao energossoma, né? Mas às vezes a somática, ou então a psicossomática, ou mentalsomática vão estar interferindo também no desenvolvimento. Ou você poderia também dar algum exemplo, né, de situação que aconteceu com você que pode ajudar? De forma geral, eu já falei algumas coisas. Por exemplo, eu vejo que desenvolver a intelectualidade, e no meu caso o mestrado me ajudou muito nessa organização de ideias. A própria vontade de você desenvolver o parapsiquismo, em que sentido? De você fazer laboratórios. Às vezes você não tem como vir a Foz do Iguaçu para
fazer laboratórios. Faz em casa, faz uma mobilidade física vídeo. Ah, mas são 3 horas. Não, mas são as 3 horas que você vai se dedicar ao seu holossoma, ver como que você funciona com relação aos seus sentimentos, suas energias. Agora, um outro item aí que eu acho muito importante, que às vezes é mais crítico para o jovem, é com relação às próprias emoções, né? Então, não adianta ele querer pensar em desenvolver a sinalética, ter uma sinalética avançada, se existe uma carência afetiva muito grande, ou se existe uma dependência muito grande ainda dos pais, e a pessoa ela se manifesta ainda com essa dependência, ela arrasta essa dependência para o dia a dia dela. Então, ela vai ter que ter uma renovação dos próprios pensenes para dar a volta por cima, para ter mais uma soltura energética. Porque pensa assim, ó, como que eu vou ter uma condição de maior equilíbrio se eu estou meu dia inteiro com meus chakras bloqueados, meu cardiochakra lá bloqueado, às vezes uma condição de laringochakra, que a pessoa só engole sapos, né? Às vezes o jovem está numa condição lá de contexto da família que ele não é favorável, ele sempre tem que ficar ouvindo, ele sabe que ele precisa de algo melhor, mas ele não consegue botar aquilo em prática. Poxa, como que ele vai desenvolver o parapsiquismo? Como que ele vai desenvolver o laringochakra? No início ele vai ter que brigar, falar. Eu lembro quando eu fazia os cursos lá, teoria e prática, existia muito isso, né? Porque às vezes o jovem entrava em contato com as ideias da IVEX, e aí ele ia se posicionar em casa, dava um problemão, né? Mas eu vejo que isso é até a própria imaturidade de como o jovem entendeu, interpretou o negócio. Hoje a gente já vê que não precisa chegar numa condição de você chegar e gritar, botar tudo na mesa, né? É um negócio que precisa ser mais estudado, até para não criar uma interprisão grupo-kármica maior. Não sei se eu te respondi. Tem mais alguma questão? Essa dificuldade de o jovem organizar o próprio aspecto externo, né, para poder desenvolver a sinalética é uma dificuldade grande, né, porque a rotina dele é fechada, às vezes, né, porque é escola, é a rotina com os amigos, é clube, daí aquela organização que ele ainda não tem, né, que o quarto é bagunçado, e também a somática, né, não conhece o soma e está passando por transformações do soma, né, então esses aspectos são fatores que dificultam bastante a sinalética, né, o desenvolvimento da sinalética, porque às vezes a pessoa está ouvindo mais o corpo, ouvindo mais o grupo, ouvindo mais a situação que ela está inserida do que os sinais parapsíquicos. Eu acompanho alguns casos de que assim, a pessoa era jovem, voluntariava, parece que assim estava tudo indo bem, só que aí o que acontece? A pessoa não trabalha algum processo intraconsciencial, emocional, aí acaba estourando na faculdade da pessoa, na forma como ela vai pagar a faculdade ou se sustentar, entende? Aí começa a minar várias situações da vida da pessoa. Então, eu vejo que um dos papéis importantes da sinalética para o jovem é antecipação, né? Antecipar possíveis problemas, antecipar que possíveis de grupos que ela convive, ambientes. Então, acho que isso aí acaba passando desapercebido, ou o jovem ele acaba, não dando importância, porque eu vou lá, dou uma aula de conscienciologia, sinto um amparador, o negócio funciona, aí volta para casa, volta para o mesmo contexto. Ou seja, ele não aproveitou aquele momento que ele estava como assistente, para trazer aquelas experiências para o dia a dia dela. Isso eu vejo que ainda não é tão fácil. Você pode falar mais sobre a exemplologia? Aí eu trouxe 2 tipos de inversores, né? O mais iniciante, o que está começando a trabalhar as energias. E aí o que acontece? O amparador, ele inspira através de ideia, proporciona uma sinalética parapsíquica, só que passa, né? Passa de lado, a pessoa não dá ouvidos. O meu caso, como eu falei lá no início, você não acha que está grande para brincar? Não, eu tenho 11 anos, eu acho que ainda devo continuar brincando. Agora, pensa, isso aí numa constante, um amparador, de tempo em tempo ele chega na pessoa, não acha que está pronto agora? Não, ainda não. Entende? Então, às vezes, a pessoa que está iniciando, ela não valoriza
que aquele sinal energético não é só um processo mental dela, ou um processo fisiológico do corpo dela, ela não consegue extrapolar isso. E o veterano é aquela condição já, na verdade, a sinalética parapsíquica invexológica avançada, é a condição do inversor veterano, que já identificou a sinalética, já mapeou, e principalmente, ele já está aplicando aquilo no dia a dia da Proex dela. Então, não é só um sinal, não é só uma percepção. Ela já sabe, às vezes, que aquele sinal tem relação com o trabalho que ela vai fazer no outro dia, com o professor Valdo, hoje de manhã, não sei se foi o professor Valdo, outras pessoas falaram da escagem, das consciências do curso que você vai dar, e se você não se preocupa ou não estuda muito bem para aquele curso, você deixa desfavorável, ou deixa aberto, descalçado, né, toda essa assistência que você vai fazer pré-curso ou pré-aula. Então, assim, esse inversor que já domina, ele está atualizado, ele não deixa passar as percepções. Pode falar. Né? Poderia ampliar em trinomiologia, trinômio homeostático, pacificação íntima, segurança pessoal e empatia. Na penúltima linha. Bom, eu botei antes o outro trinômio. Esse é o trinômio homeostático. Antes vem o trinômio patológico. O patológico, eu vou ampliar um pouco mais a tua pergunta, tá? O patológico, ele traz a ansiedade, a insegurança e a arrogância. Então, às vezes, o jovem, ele mascara, através da arrogância, toda a insegurança que ele tem, ou aquela dificuldade de trabalhar com parapsiquismo. E eu vejo que o contraponto disso seria a consciência que ela tem uma pacificação íntima maior, ou seja, ela já não tem ansiedade, ela já tem segurança. Em que sentido a segurança? No próprio mapeamento da sinalética. Aquelas sinaléticas, elas já são evidentes, claras, você já sabe a função que elas têm. E o último é a empatia. É o contraponto lá da arrogância. Porque se você considerar que, às vezes, o jovem está, às vezes, preocupado em mostrar para os colegas que ele domina a energia, que ele faz o arco voltaico nas pessoas e traz aquela arrogância, ele não está fazendo assistência. Nem para ele, nem egoicamente ele está fazendo assistência. Para você ter empatia, eu vejo que é necessário você ter um abertismo consciencial maior, uma predisposição de se colocar no lugar daquela pessoa, entende? Então, esse trinômio, eu pensei mais no sentido assim, ó, de condições que podem favorecer o jovem a ter essas sinaléticas parapsíquicas. Eu pensaria assim, ó, eu como amparador, eu investiria em que tipo de inversor? Eu, amparador extrafísico, vamos dizer. No arrogante, inseguro, ou naquele que já tem uma pacificação íntima maior. Ele pode até estar inseguro, mas ele não está com arrogância. Ele está com vontade de aprender, está com vontade de melhorar, vontade de assistir a outra consciência. Eu assistiria essa pessoa. Paulo, eu queria saber se você já estudou alguma coisa sobre a correlação da sinalética parapsíquica e o irrompimento do psicossoma. Pergunta hard. Elevar o nível do debate. Ó, o que eu trouxe no verbete é a questão de você, por exemplo, ter sons intracranianos sendo traduzidos para você já como uma futura saída do psicossoma. Agora, numa condição mais avançada de ter sinaléticas que demonstram que você já tem uma condição de, vamos dizer, semiconsciex aqui no intrafísico, a minha escala evolutiva ainda não chegou lá, mas eu teria que pensar. Mas olha, o que vale a pena aí pensar é que às vezes a gente coloca tetos, né? Esses tetos são baixos às vezes, né? O inversor, ele às vezes, a gente passou por isso, às vezes a gente tem tanta liberdade, possibilidade, já considera uma coisa tão positiva, tá? Com isso tudo, que perde tempo, como você falou, às vezes fica nessa improdutividade. Mas se ele começasse a colocar metas mais ousadas, como por exemplo essa da semiconsciex, a condição
do irrompimento do psicossoma e correr atrás positivamente, às vezes ele ia acelerar essas conquistas. Você vê a condição da própria desperticidade que a gente está vivenciando mais comumente ou constantemente hoje na CCCI. Durante muito tempo foi distante, né? Foi colocado numa condição muito distante. 20 anos, para o inversor seria os 46 anos o ideal, por causa da maturidade biológica, mais os 20 anos. Então, tudo isso se acelerou, se potencializou em função, eu acho que um processo grupal e de amparo também da paralincologia, de todos esses aportes extrafísicos. Então, eu vejo que o inversor ele tem que engolir logo a sinalética para poder pensar mais alto, pensar mais grande, como se fala, né? Os espanhóis falam, pensar mais para frente, entendeu? Nessa condição, porque senão ele vai estar, às vezes, comendo mosca, satisfeito com pouco, é isso que eu quero dizer. Existe uma condição dentro da sinalética, que você botou a sinalética que vem depois, né? Eu trago algo que vem antes, que é o domínio do EV. No próprio verbete da sinalética, o professor Valdo deixa bem claro, primeiro o EV e depois você chega na sinalética, que é o crescendo. Poxa, como é que ele vai pensar numa condição dessa mais avançada de semiconsexualidade ou até de desperticidade, se o próprio EV, ele está meia boca, entende? Agora, avaliando o meu caso, assim, ó, eu vejo que eu poderia estar fazendo EVs mais potentes, mais eficazes, mas não sei, só se eu parar no meio da rua e começar a trabalhar com energia, fazer um monte de coisa. Entende? Eu ainda não cheguei numa condição de pensar e já instalar o EV, o negócio já funcionar. Às vezes eu preciso de um time. Acho que tem relação com o que você está trazendo, que todo o processo tem que ser interassistencial, né? Então, assim, se a pessoa vai querer chegar nesse nível, né, de romper o psicossoma, de ter até uma extrapolação, vamos dizer assim, de outros níveis também, está focando nisso. Eu concordo com o Pedro, acho que ficar mais aberto para essa condição. Então, eu já vi relatos de pessoas que falaram assim, não, eu fui teleguiada nessa condição, tive sinalética, tive acompanhamento do amparador, estive no momento exato que tinha que estar para fazer assistência e fiz. Quer dizer, o que faltou aí para você discriminar que aquilo foi um processo de semiconsciencialidade e teleguiamento? E a pessoa admitiu. Quer dizer, por que não? Né? A pessoa começa a assim, tirar esse deslumbramento, né, de falar, não, só os né, conseguem fazer isso, né, só os escolhidos. Né? De repente pode ser uma coisa mais próximo da gente, né? Uma extrapolação. Né? Começa por aí, né? E depois vai aumentando. Você falando, eu lembrei daquele exemplo que eu trouxe, que numa aula que eu estava dando, comecei a perceber o ambiente extrafísico, só que daí eu fiquei eufórico e o negócio sumiu, assim, parecia que estava descendo, assim, aí voltou a luz normal do ambiente, as consciências desapareceram, e eu disse, não, fiquei frustrado. Mas até que ponto já não houve uma condição ali do intrafísico de eu estar lúcido, porque eu estava lúcido, eu estava comandando o exercício e percebendo a extrafisicalidade. Paulo, a gente está falando de metas do inversor, estamos falando de sinalética, e eu não consigo desassociar todos esses elementos aí da questão da assistencialidade. Né? Quer dizer, se qualquer meta que for colocada, ela vai acontecer, ou ela vai se desenvolver de acordo com o nível assistencial. E uma dúvida que geralmente eu fico, e é um tema que eu gosto de desenvolver, é em relação a essa assistencialidade no jovem. Quer dizer, na hora que você traz essa questão da sinalética, e ainda mais ligada à inversão existencial, você, obviamente, trabalhou com a temática da assistência, né? Então, assim, eu fico pensando numa gradação, numa escala, dentro de todas as dificuldades que o jovem ele já tem, até pela questão somática, de adaptação intrafísica. Como é que fica essa questão de uma assistência mais ousada, sabe? Assim, uma coisa que, não aquela assistência mais básica, mas vamos pensar em metas ousadas, mas também de uma assistência mais ousada. Como é que você vê isso? Eu até estava conversando no início ali com a Rosa, eu falando assim, que eu boto assistência em primeiro lugar. Em segundo vem a sinalética, para a percepção, o amparo, o que for. Mas, pensando assim de uma forma geral, uma genérica, ou generalizando, né,
eu vejo assim, ó, que primeiro o inversor ele tem que se permitir ser assistido. Ele tem que ter uma predisposição a ser assistido, porque às vezes ele tem dificuldade. Vamos pegar um caso assim mais extremo para não rotular, mas assim, ó, o inversor tem lá traços de intermissivistas, quer fazer assistência, mas os pais são drogados, sabe, uma condição mais patológica. Então ele vai às vezes ele pode ter dificuldade de ele trazer isso para o Greenvex ou para o grupo de amigos dele, às vezes para os voluntários que possam ajudar ele, e isso vai criar uma barreira. E essa barreira não vai impedir ele de fazer uma assistência mais avançada. Ele pode até chegar numa assistência, nível de sentir mais as energias, fazer um esclarecimento, mas ele vai estagnar. Então eu vejo que o primeiro passo é esse, ele conseguir olhar para esse grupo karma dele, desmilindrar, né, essa condição da família, desdramatizar, né, diminuir todas essas ideias que às vezes a própria pessoa cria, que serve até como um recurso para os assediadores influenciar a própria consciência. Então eu vejo que nesse sentido é um sentido mais inicial. Agora, numa análise assim de assistência, pensando em alto nível, eu pego muito assim o meu caso. Eu penso muito em me colocar em laboratórios que eles sejam avançados. Por exemplo, escrever verbete. Eu fui o primeiro lá do Centro Educacional de Florianópolis que escreve verbete. E eu aprendi porque eu vinha nas tertúlias. Agora, esse é qual o número? Esse é o terceiro. Já tem o título do quarto, mas eu só estou segurando. Então vamos lá, acho que você precisa trazer mais verbetes aqui, ele é muito bom, né, de comunicação, vamos ter a meta aí de uns 300, pelo menos, assim, até o final do ano, né? Mas eu queria te agradecer a presença de todos aqui, os teletertulianos e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 28 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Melissa, segundo Congresso Internacional de Autopesquisologia IPC, Cibele, Campo Mental Somático Interassistencial Intercamp e Thiago, SP2. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome do IPC para convidá-los para o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia. O congresso ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 15, 16 e 17 de novembro, agora no próximo mês, será no Bourbon, no Hotel Bourbon. O congresso tem o tema Maxi Proex Grupal. Então, nós convidamos vocês para conferir a programação inteira nos folders. Os tertulianos podem conferir nos folders, pessoalmente aqui, procurar, os teletertulianos procurar o IPC mais próximo, mas também nós temos a versão online do folder, que pode ser consultado no site do IIPC. Você entra em www.iipc.org, vai até lá embaixo no site e clica no banner do congresso. Lá você vai encontrar a versão online desse banner, desse folder que tem toda a programação, inclusive o nosso professor verbetógrafo Paulo Batistella, ele estará apresentando seu trabalho lá, e o tema é a aplicação do invexograma em uma década de vida humana. Temos outras apresentações também, conferência da professora Rosa Nader, da professora Dulce, que apresentarão uma conferência em conjunto. Teremos a professora Helena Manfroy, o professor Loche, professor Hernande Leite, enfim, professor Frederico Gani, Marcelo Silva. Então, confiram lá a programação completa e qualquer dúvida, liguem para o IPC aqui em Foz do Iguaçu. O número é 45-2102-1448. 2102-1448. E também pelo e-mail congressos, no plural, @iipc.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidar para participarem do curso de Campo Mental Somático Interassistencial, que é promovido pelo Intercamp em Natal, o curso de campo, né, do Intercamp, que vai ocorrer dia 25, 26 e 27 de outubro, com a presença dos EPICONs Everton Santos e Rui Bueno. E para maiores informações, podem entrar em contato pelo telefone, o DDD 84 3211 3126.
esse curso tem como objetivo promover o desbloqueio dos atributos mentais somáticos e ajudar também, né, no processo da anticonflitividade, ampliação do autodiscernimento, a captação de ideias, né, ideias originais, o desbloqueio mental somático promovido e ajudando aí nas neossinapses, né? Então, gostaríamos de convidar todos. Para maiores informações, vocês também podem estar entrando em contato com o site do Intercamp, onde tem toda a programação do ano, né? Que é através do www.intercamp.org. Boa tarde a todos. Quero convidá-los a participar do ECP2, que ocorrerá dia 25, 26 e 27 de outubro, agora, em Curitiba. O ECP2 será realizado com o EPCOM professor Mário Oliveira, e o ECP2 ele tem como meta a formação do ser desperto. Então, ocorre no ECP2, né, duas dinâmicas de campo. Então, sábado e domingo pela manhã, ele é um curso de campo. Ele tem como pré-requisito o ECP1. Então, ele ajuda muito na materialização das metas autopropostas no ECP1. Tem aula sobre sinalética também e debates sobre parapsiquismo e vivências de campo. Então, todos estão convidados a participar. Repetindo, dia 25, 26 e 27 de outubro, agora em Curitiba. O telefone do IPC é o código 41 32 33 5736. Repetindo, 32 33 5736. Seja bem-vindo ao ECP2. O verbete da manhã é comprometimento assistencial, especialidade assistenciologia. Autor, professor Gabriel Lara. Obrigada e boa tarde a todos.